Boa noite a todos. Quem que está aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu queria falar um pouco, porque se eu fosse ficar falando aqui, nós ficávamos até semana que vem aqui falando sobre a minha vida e sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu sou aqui de uma cidade próxima a Curitiba, aqui Ponta Grossa, né? Eu sou o sexto filho, sou o último filho, né? Sou mais novo. E eu fui criado num lar onde tinha muita abundância, mas muita abundância. E o interessante é o seguinte: você como mais novo, você não avalia muito essas coisas. E quando eu fui crescendo, quando eu tinha aí 7, 8 anos de idade, o meu pai e minha mãe perderam tudo. Ficaram a zero, mas a zero assim muito forte. O meu avô era um senhor árabe, por parte da minha mãe eram árabes, por parte do meu pai judeus. Então você imagina mais ou menos o que eu aprendi dentro de casa. Como o sangue árabe era muito forte, nós líamos ao Corão, aquele livro sagrado dos muçulmanos, nós líamos ao Corão dentro de casa. E eu fui aprendendo a crescer naquilo. E quando houve essa crise, que eles perderam tudo, eu me lembro na época que o governador do estado era o Moisés. Eu não me lembro na época, eu lembro as histórias que contavam, né? O governador do estado era o Moisés Lupion. E o Moisés Lupion ia na casa da minha mãe, do meu pai, lá em Ponta Grossa, participar de uma festa, de um aniversário, de alguma coisa assim. E eu me lembro muito bem, a história que nos contavam era que a minha mãe, uma mulher muito forte, uma fibra assim que eu não vi até hoje, né, em mulheres. Nós éramos em 6 e meu pai não entendeu aquele momento. Meu pai parecia um lord inglês, né? Se chegava alguém em casa, ele estava de pijama, batia-se na porta, ele ia lá e punha o terno e sentava na sala. E eu comecei a conviver com aquilo, de ouvir falar que você tinha, de ouvir falar que você tinha uma posição, de ouvir falar que você era próspero, de ouvir falar que não tinha falta de nada. E no dia a dia que eu vivia, não acontecia aquilo. E quando alguém batia na porta, meu pai ia lá, punha o terno e sentava na sala para receber as pessoas como se nada tivesse acontecido. E eu cresci nesse ambiente. Crescendo nesse ambiente, você tem objetivos, né? O meu avô, me lembro do vovô João Cici, era o nome dele. E foi a Ponta Grossa ali, vai ver a rua João Cici Filho. Era uma rua com o nome do meu tio. A minha avó, ela morreu. Eu estou começando a contar a história. Minha avó, ela faleceu e meu avô se perdeu um pouco nas coisas. E ele começou a enveredar para alguns caminhos. E um dia ele chegou num local e as pessoas... Ele começou a frequentar aquele local e psicografaram uma carta da minha avó para ele. E aí que começou a bancarrota, aí que começou a dificuldade da família. E nessa psicografada, nisso que ela escreveu, dizia: doe tudo o que você tem. Meu avô já estava debilitado, passou todos os bens que ele tinha para uma instituição, e daí, diante disso, meu pai e a minha mãe também zeraram. E esse crescimento foi o seguinte: eu pensava o seguinte, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ter abundância, porque eu vejo falar em abundância e não tenho abundância. E eu comecei a crescer, e comecei a estudar, eu fui atleta, fui jogador de futebol, e pensava comigo, o homem tem 2 chances na vida: nascer rico ou casar com uma mulher rica. Como eu tinha perdido a primeira oportunidade de nascer rico, eu tinha que ir atrás da segunda possibilidade de casar com uma mulher rica. E pasmem vocês, eu fui atrás disso. Eu era um atleta, não era
tão bonito, mas também não era tão feio. E comecei a buscar isso, e conheci algumas moças, né? E comecei a namorar. E o interessante é o seguinte, quando eu comecei a namorar, eu pensava, pô, o que que tem? E via isso, gente. Eu via essa situação. E eu me lembro muito bem que eu tinha uma namorada, que ela tinha uma casa ali na Vila Batel, que é um castelo, que hoje é aquela escola de treinamento de hotéis, para hotéis ali. Centro Europeu. A casa era aquela, então eu frequentava aquela casa ali. E eles tinham um apartamento em Caiobá. E num dia 1º de ano, vamos para Caiobá? Vamos, só que eu vou fazer o seguinte, eu tenho uns amigos aqui, nós vamos passar a noite, do dia 31 para o dia 1º, e depois no dia 1º eu vou para lá. Não tem problema. Passamos a noite, no dia 1º, não dormimos nada à noite, pegamos e fomos para a praia. Daí tinha 2 amigos meus que falaram assim, olha, eu vou para Ipanema. E você tem carro, eu não tenho, então nos leva até Ipanema. E eu fui ali, armamos a barraca, e ali naquele camping, daqui a pouco veio uma moça. E eu comecei a olhar aquela moça, e olhava para a moça, e daí você olhou para a tua moça, e comecei a olhar para aquela moça e senti algo que eu nunca tinha sentido. E me apaixonei pelaquela moça assim no olhar. E já fiquei por ali, ela estava numa casa ali, daí já fui visitar a família, e eu sou vendedor, então o vendedor conversa muito já, né? E depois de 2 anos eu casei com essa moça. Me apaixonei por ela e tal, muito bonita, mas só que ela não tinha os valores que eu pensava que tinha, que era o dinheiro. Eu sabia que ela não tinha, mas o amor falou mais alto. Mas eu vivia em tanta tribulação, porque quando você faz alguns compromissos, mesmo sendo teu pai, mesmo sendo teu avô, mesmo sendo teu tio, aqueles compromissos refletem em você e na tua vida. E como meu avô tinha feito alguns compromissos, meu pai tinha feito alguns compromissos, aqueles compromissos refletiam em minha vida. E eu nunca tinha tido paz na minha vida. Sempre eu tinha que fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa, ou para conquistar alguns segundos de alegria. Eu tinha que ou subir uma escadaria com 500 degraus, ou andar não sei quantos quilômetros, porque assim eu teria condições de ter um pouco de alegria e um pouco de vida. Casei, fui trabalhar numa grande multinacional sueca na época, o Grupo Saab. Saí transferido de Curitiba para Cascavel, e lá em Cascavel comecei a fazer uma vida profissional de alto nível. Cheguei lá em Cascavel, comecei a me ambientar na sociedade, e dentro daquela sociedade a minha esposa ficou em segundo plano. E eu me lembro bem o seguinte, eu trabalhava, todos os recursos eu punha dentro de casa, como manutenção, como regalias, eu levava para dentro de carro, e aquilo era suficiente para mim como marido e um casamento. Eu me lembro bem o dia seguinte, eu cheguei em casa umas 5 horas da tarde, e eu morava bem na frente do cinema em Cascavel. Quem conhece Cascavel já tinha um prédio do Seu Piano, eu morava num predinho, 2º andar, 1º andar. E eu cheguei em casa, e quando o homem tem culpa, quando ele chega em casa ele exige da mulher, ele força a mulher, e tem cobranças. E eu cheguei em casa, abri a porta, cadê a dona Tânia? Primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, essa mulher está me traindo. 5 horas da tarde, eu estava trabalhando, cheguei em casa, desci, era de frente para a Avenida Brasil, quando eu olho na esquina, tinha uma farmácia Santa Cruz assim na esquina, dali a pouco vinha a vida Tânia, mas ela estava tão bonita, tão enfeitada. Quando eu li aquilo, ela está me traindo. Aquilo veio na minha cabeça muito forte, ela está me traindo, ela está me traindo. Quando ela chegou, ela veio toda alegre para mim, para o meu lado, e eu já descarreguei uma montanha de maldições e de palavras fortíssimas. Ela ficou quieta, subimos, entramos no apartamento, nós tínhamos uma salinha de TV, entrei na sala de TV, sentei. Quando eu sentei e liguei a televisão, daqui a pouco veio um envelope, e caiu um envelope assim sobre mim.
Eu abri aquele envelope e dizia assim, era um exame de pré-natal. E sabe qual era o resultado do exame? Positivo. Eu que vinha de uma vida devassa, de festas, de loucura, de mentiras. Eu peguei e saí correndo, fui lá no quarto. Ela estava com o banheiro da porta fechada no banheiro. Eu fiquei esperando ela sair. Subimos em cima da cama. Eu comecei a chorar, a gritar de alegria e dizer: nossa, agora eu sou feliz, agora eu vou ter um filho, nunca mais eu vou mentir para você, nunca mais eu vou te enganar, nunca mais eu vou fazer coisas erradas. Eu te prometo agora, eu juro para você isso. Choramos ali na hora, se abraçamos. Passado alguns meses, o que aconteceu? Mesma coisa. Toda aquela vida que eu levava, continuava levando. Nasceu o Gustavo, meu filho, hoje tem 28 anos. Passado 2 anos, 3 anos, aconteceu o mesmo caso. Ela ficou grávida. O que eu fiz? As mesmas promessas eu fiz para ela. A partir de agora eu não minto mais para você, eu não te engano mais, eu não faço mais coisa errada e nós vamos ser uma família feliz, uma família alegre. Passado alguns meses, aconteceu isso. Voltei a fazer todas as coisas que eu fazia. Prosperando, era aquilo que eu queria, eu prosperei. Trabalhava numa multinacional sozinho lá em Cascavel. Eu era o gerente da região, só tinha eu de funcionário, mas eu era o gerente, né? Aí eu comecei a ir nos lugares na cidade, e daí tinha uma construtora lá, a construtora Redran, que é a Marder Redran. Quem conhece Cascavel sabe dessas construtoras. E eu tinha tirado um carro zero. Conhece Cascavel? Tinha tirado um carro zero na Comisa. A Comisa era a Chevrolet, era o top do top lá. E eu precisava vender para essa consultoria e não estava conseguindo. Eu disse: vou na pressão. E ela era um U assim, tudo térreo e as portas dos escritórios. E eu mirei a porta do comprador e fui, pá, pus o carro bem na porta, sem placa, sem nada. Não, era uma Ipanema, tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair Ipanema, eu acho que foi a primeira da cidade. Aquele negócio do primeiro. Cheguei lá, o Júnior é o nome dele. Cumprimentei ele, carro novo. Fui ali na Comisa e tirei agora, desdenhando. Eu fazia isso, eu não considerava ninguém, não tratava ninguém bem. Achava que o centro das atenções era eu. E quando eu cheguei na sala dele, eu olhei o arquivo, e sabe como quem vende faz isso? Você dá uma fotografada assim. Você tem uma bola, você vai falar de futebol. Você tem um cavalo, você vai falar de cavalo. E tinha uma Bíblia. E eu fui falar de Bíblia para o cara. Ele dizia: o que é isso aí? Uma Bíblia. Uma Bíblia. Eu sei, rapaz, essa é aquela história que passa aqueles filminhos uma vez por ano, que o cara é crucificado. Rapaz, eu choro nesses filmes que você não imagina. Nossa, me dá uns negócios, eu choro nesses filmes. Daí ele olhou para mim e disse assim: você conhece o que está escrito na Bíblia? Eu disse: claro, pois eu estou te falando aí do cara, não é? Daquele cara que morreu. Ele disse: ele morreu e ele ressuscitou. E você sabia que ele te ama? Quando ele falou aquele negócio para mim, eu fiquei quieto, né? Recebi um impacto assim: ele te ama e eu também te amo. Como eu era muito devasso, quando era muito sem vergonha, quando ele falou eu também te amo, eu pensei: nossa, esse cara não é homem. E eu pensei: meu Deus, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Aí começamos a conversar. E lembra para vocês que eu disse que nunca tinha sentido paz na minha vida? Eu nunca tinha sentido paz na minha vida até aquele dia. Eram 9 horas da manhã que eu saí. Eram 5 para meio-dia. Ele disse assim: olha, você não se importa de nós irmos embora? Eu disse: como assim? São 5 para meio-dia, eu tenho que buscar meus filhos na escola. Eu disse: mas nós temos que continuar essa conversa. Daí ele disse assim: posso ir na tua casa hoje à noite? Eu disse: pode. Você gosta de cantar? Que ele falasse para mim, eu gostaria, porque eu nunca tinha sentido aquilo na vida. Uma paz que transcende todo entendimento. À noite ele chegou, ele e um pastor lá em casa. E eu morava atrás do Colégio Marista, nos prédios que tinham ali. E
Eu falei, meu Deus do céu, um pastor aqui na minha casa, né? Um prédio grande ali. Mas aí foi, nós ficamos legal. E tinha um detalhe, gente, que aconteceu comigo. Eu fiz alguns pactos e alguns compromissos. E eu não tinha entendimento naquilo que eu tinha feito. Nesses pactos, eu servia algumas coisas que eu não entendia. Eu tinha um ritual que eu fazia, que ele dizia assim, não deixe da tua fé. Se você é católico, seja católico. Se você é protestante, seja protestante. Seja o que for, não deixe da tua fé. E eu li aquilo e fazia todos os rituais. Na minha casa, fiz minha esposa fazer, fiz meus filhos fazerem. E eu, no início, eu dormia bem à noite. Toda noite eu chegava e dormia. Com o passar do tempo, eu não conseguia mais dormir à noite. Eu dormia meia hora por noite. Eu ia deitar às 11 horas, às 11h30 eu ficava andando no apartamento, até eu ver. Eu via a luz do sol nascer. E eu dizia, ficava alegre, tomava um banho e saía trabalhar 6 e pouco da manhã. Várias vezes eu escutei uma voz aí. Eu no apartamento, várias vezes eu escutei uma voz, se atira daí. Se atira daí, sobe nessa janela e se atira daí. Várias vezes. E aquela noite eles foram na minha casa, oraram comigo, eu fiz uma oração, recebendo a Jesus como o meu único Senhor e Salvador. Eu fui dormir, eram 11 horas da noite. Como a fé era tão pequena, eu pensei, 11h30 eu vou acordar. Eu acordei. 9 horas da manhã no outro dia. Quando eu acordei, eu olhei para a Tânia e disse assim, houve alguma coisa aí. Esse cara é bom. Começamos a participar, e eu tinha uma empresa lá em Cascavel. E eu tinha feito alguns compromissos em função dessa empresa. E um dia eu estava dormindo, umas 3 horas da manhã, mais ou menos, escutei uma voz. Salmos 37, versículo 5. E essa voz foi se acentuando cada vez mais. Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Eu acendi a luz atrás assim e perguntei, olha, tem um cara aqui falando na minha cabeça, dizendo assim, Salmos 37, versículo 5. Tem salmos na Bíblia? A minha esposa Tânia falou, tem. Ela tinha ganho uns Gedeões, aquela Bíblia dos Gedeões, quando ela era menina, lá em Maringá, na escola lá. E nós fomos lá e abrimos a Bíblia. Eu queria que vocês colocassem ali no telão, na TV, o que diz o Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e ele tudo fará. 36. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como ao meio-dia. Quando eu li esse negócio, eu disse, essa voz é Deus. Foi a primeira vez que vi Deus falar comigo. A partir desse dia eu tomei uma decisão. Eu vou seguir esse Senhor. A partir desse dia, sabe o que aconteceu? Aquela história de nascer um filho, você prometer que nunca mais ia mentir. A partir desse dia que eu tive esse encontro, tive essa palavra, nunca mais eu menti para minha esposa. Os meus filhos hoje são homens. Eles têm orgulho do pai, mas não pelo que o pai faz, mas porque como o pai anda dentro de casa, com a família, com a esposa e com os filhos. Isso mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Tem uma rua aqui, Rocha Pombo, não tem? Esse Rocha Pombo era meu tio. Então a dimensão era muito grande. José Francisco da Rocha Pombo era o nome dele. Ninguém sabe que é José Francisco, mas é José Francisco da Rocha Pombo. Morretiano, aquele Morretes aqui. Meu tio. Quando eu andava pelas ruas, ou indo lá no Batel, naquela casa, sabe quem que eu entrava na frente? Eu batia no peito e dizia assim, eu sou dos Rocha Pombo. Porque tinha rua lá, tinha praça aqui, tinha não sei o que, tinha museu ali e tal. Hoje, quando eu entro num lugar, quando eu vou em algum lugar, eu bato no peito, sabe o que eu falo? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho de Jesus, aquele que me livrou
da morte. Em 2003 eu tive um infarto agudo do miocárdio. Fui internado, fui para a UTI, fiquei 4 dias na UTI, 3 artérias entupidas, o pessoal apavorado, e eu lá deitado na UTI, a UTI coronária é gostoso, não, você não vê nada, né? É gostoso, eu deitado lá, o pessoal todo preocupado. Eu falei, calma gente, tem um propósito nisso, Deus tem um propósito, alguma coisa aqui dentro do hospital. Hoje, para vocês terem noção, um dos parceiros ou sócios meu é o dono do hospital Santa Rita, em Maringá, que tinha o hospital da 15 aqui. Então, isso tudo só foi possível porque eu tive uma decisão em crer e entregar a minha vida para Jesus. E eu queria dizer para você nesse dia, independente da forma que você veio ou entrou aqui, dependendo dos teus pensamentos, do que você tem feito até hoje, Ele não quer saber do teu passado, Ele quer saber do teu futuro. Como que se vai viver a partir de hoje? O que você tem de objetivo a partir de hoje? De que forma você quer? Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer ter uma vida abundante? E eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você e gostaria que você fizesse aquela oração que eu fiz lá. Mas que você não fizesse para me agradar, mas que você fizesse para você, pondo um ponto, uma vírgula, um ponto onde você tem um novo começo, uma nova vida e uma vida abundante. Vamos fazer essa oração? Eu gostaria que, se você sentisse liberdade, fechasse teus olhos. Aí onde você está mesmo, do jeito que você está, fecha teus olhos. E eu gostaria que você repetisse comigo: Deus, eu recebo a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu também perdoo todos aqueles que me ofenderam. Senhor Jesus, eu desfaço agora todo pacto, toda aliança com os poderes das trevas e me declaro livre e liberto. Espírito Santo, faz morada em mim, dirige os meus pensamentos, dirige os meus passos. Senhor Jesus, escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus.